Caneladas de Segunda, com o Flávio Soares. Muito bem-vindos, ouvintes! Eu sou o Flávio Soares e estas são as minhas caneladas de segunda para o site ganhador.com. No programa de hoje nós vamos falar sobre a terceira rodada do Campeonato Brasileiro, essa rodada maluca onde os favoritos se deram muito mal. Mas antes vamos a uma palavrinha dos nossos patrocinadores. E esta foi uma palavrinha dos nossos patrocinadores. A terceira rodada do Campeonato Brasileiro começou com a surpreendente vitória do Vasco sobre o Fluminense em São Januário. O Vasco parece que começou a encontrar o seu rumo dentro desse campeonato. O Milton Mendes barrou o Nenê, colocou o Nenê no banco de reservas. Não que o Nenê fosse o problema do Vasco, mas é inegável que o Vasco joga melhor sem o Nenê, e o Nenê tá tendo um desempenho melhor quando sai do banco e entra no jogo, como foi nessa partida contra o Fluminense. O Vasco saiu na frente no primeiro tempo com um gol de Luiz Fabiano, surpreendente novamente. O Luiz Fabiano parece que voltou a jogar bola, ou ele tá disposto a apagar aquela péssima lembrança que o pessoal tem dele da última temporada dele no São Paulo, aqui no Brasil, antes dele ir pra China. Com isso, o Vasco saiu à frente, virou o primeiro tempo, ganhando por 1-0. Na volta do segundo tempo, com 2 pênaltis corretamente marcados, o Fluminense virou o jogo, fez 2-1, mas aí parece que deu um apagão. O Milton Mendes mexeu no time, colocou o Nenê e foi pra cima, colocou também o colombiano Manga Escobar, que foi quem empatou o jogo, inclusive, e depois aí, com a entrada do Nenê, o Vasco foi pra cima e conseguiu a virada. Fez 2 gols aí nos acréscimos, aos 47 do segundo tempo, o Nenê conseguiu fazer o terceiro gol e o Vasco derrotou o Fluminense, que estava vindo num bom desempenho, tinha passado por cima de times favoritos e tudo, estava jogando bem com o Abel Braga e sofreu esse apagão, sofreu esse revés inesperado. E com isso, o Vasco, surpreendentemente, soma seus 6 pontos e vai lá pro topo da tabela, ficar lá embolado com os outros times. Foi um resultado que eu não apostava, e não apostei mesmo. Eu cravei que o Vasco perdia e quebrei a cara no meu palpite. Na segunda partida do dia, o São Paulo recebeu o Palmeiras e defendia um tabu de 15 anos sem perder pro Alviverde dentro do Morumbi. E mesmo jogando com 1 a menos desde o começo do primeiro tempo, porque o Cueva não foi pro jogo, né? Vamos falar sério, o Rogério Ceni, se ele colocar uma cadeira de palha ali no lugar do Cueva, ela vai ser mais efetiva do que o Cueva nesse momento, né? O Cueva não voltou bem, o Cueva não tá confiante desde que ele voltou da contusão. E de verdade, eu acho que o Rogério precisa começar a preservar o Cueva. O Cueva é um jogador talentoso, um jogador que qualifica aquele meio campo do São Paulo, mas ele não tá em condições de jogo. Precisa poupar o jogador, precisa dar um tempo pra ele, né? Então, eu sugiro o Rogério coloca um cone, né? Aqueles cones que eles usam pra treino, né? Umas rodinhas, o pessoal empurra ele no campo, ou coloca uma cadeira de palha mesmo, mas qualquer coisa é melhor do que o Cueva nesse momento no São Paulo. De todo modo, o Cuca também ajudou muito o São Paulo. Ele fez uma formação, entrou com uma formação completamente maluca, colocou 3 zagueiros, recuou o Felipe Melo pra fazer a função de zagueiro. Era uma bagunça do cara. Eu não entendi o que o Cuca fez, por que o Cuca fez isso. Ele tem mais time, ele tem um elenco melhor, ele tem um time mais qualificado. Se ele tivesse entrado com o time jogando da forma como ele costuma jogar, teria obtido um resultado muito melhor. Foi realmente muito esquisita essa formação e pagou o preço por isso, né? Depois de um primeiro tempo ruim de doer, onde os times só tocavam a bola para um lado, para o outro e nada, só teve um lance bom para cada lado e só. O São Paulo voltou melhor pro segundo tempo, voltou mais esperto e numa boa jogada. E quando finalmente acertaram um passe pro Lucas Prato, né? Coitado do Prato, ficou o primeiro tempo inteiro pedindo um bom passe, né? Me deem um passe, os caras mandavam cada tijolo pra ele, né? E passava a bola pro meio campo do São Paulo, os caras devolviam uma geladeira pra ele, um fogão, uma bola redonda, os caras nunca mandavam de volta pra ele. Quando ele conseguiu receber a primeira bola mesmo em condições, ele foi e Faro de Artilheiro foi lá e marcou o gol do São Paulo, né? Uma saída ruim também do Fernando Praz. O Fernando Praz na saída do primeiro gol que o São Paulo fez me lembrou muito o Rogério Ceni nos bons tempos, né? Quando ele se confundia, achava que era goleiro de futebol de salão e não de futebol de campo. Foi realmente uma saída desastrosa. O Fernando Praz contribuiu muito pro gol ali. Não digo que foi uma falha do Fernando, que também não é pra tudo isso, mas que ele saiu errado, não foi assim. Não escolheu a melhor saída, né? Vamos colocar assim. Ele tinha 3 saídas que ele podia ter dado ali pra tentar bloquear a jogada, ele escolheu a pior, né? Então tá, sofreu o gol. Aí, claro, o Cuca tenta consertar o que fez, tentar virar o jogo, né? Aí bota o Borja pra jogar, né? Não sei porque que o Borja ficou no campo. O Palmeiras foi sem centroavante, né? Muda, coloca o Roger Guedes também, vai tentando ali, tira o Guerra, vai tentando fazer alguma coisa e tal, mas não funciona. O time tava muito bagunçado, uma formação muito esquisita. Depois tira o Felipe Melo, volta a jogar com 2 zagueiros e tal. Por que
não entrou com os dois zagueiros logo de cara, porque quando ele tira o Felipe Melo, que volta pra formação de dois zagueiros e tal, o Palmeiras melhora. O Palmeiras começa a pôr pressão, ganha profundidade, tem o centroavante, ganha profundidade, começa a incomodar a defesa do São Paulo, que não é essas coisas. A gente tem que lembrar que a defesa do São Paulo tem Lucão e Maicon. Não dá pra confiar numa defesa dessas, né? Eles vão fazer bobagem, em algum momento eles vão fazer besteira, né? Mas o ataque do Palmeiras não soube aproveitar, porque o Palmeiras também não tinha ataque. A verdade é essa, o Palmeiras foi pro jogo sem ataque. Aí na base do abafa, criou espaços, tentou fazer o gol de todo jeito, o gol do empate, deu espaços, tomou um contra-ataque, o Lucas Prato fez um passe pro Luiz Araújo e tá lá o segundo gol do São Paulo, né? Na saída de novo do Fernando Praz, o Luiz Araújo foi lá e marcou o dele. Resultado justo, São Paulo jogou melhor. São Paulo, no final das contas, analisando tudo, foi mesmo pra cima do Palmeiras, buscou o resultado, jogou melhor. O Palmeiras, uma formação muito esquisita, não fez por merecer uma vitória. É um castigo merecido e o Cuca, se quiser o bicampeonato, vai ter que parar de inventar coisa, vai ter que parar de fazer essas invenções de última hora pra cima do Palmeiras e jogar o jogo dele. O Palmeiras tinha mais time, não faz sentido ter ido com 3 zagueiros, aquela formação, sem centroavante, não faz o menor sentido. O Cuca errou, a verdade é essa. O Cuca errou e pagou o preço por isso. Vamos esperar a próxima rodada, mas antes, no meio de semana, vai ter Copa do Brasil, vai enfrentar o Inter de novo. O Inter que tá sem técnico, né? Vai pegar o Inter ali sem técnico, então vamos ver como que vai ser o desempenho do Palmeiras no meio de semana. O Cuca gosta muito de espelhar o time adversário, né? Vamos ver, de repente o Palmeiras vai sem técnico também pro jogo. Vamos ver o que vai acontecer. E fechando a noite de sábado, o primeiro dia da terceira rodada, o Vitória recebeu o Coritiba e perdeu de novo, tomou 1-0 ali, um gol de letra do Rildo, quem diria Rildo fazendo gol de letra, né? Que o Rildo faz gol, já sabia, já tinha visto isso na Ponte Preta, nas poucas oportunidades que ele teve no Corinthians também, ele marcou, foi bem tudo, mas gol de letra nunca tinha visto. Mas enfim, foi lá, fez um golzinho de letra dele, colocou o Coritiba na frente, o Coritiba que vem jogando bem, né? A derrota pro Santos na semana passada é mais um ponto fora da curva, era uma coisa esperada, com times muito iguais, mas o Coritiba foi pra cima, o Coritiba jogou bem, né? Como jogou no sábado. Novo, muito bem, e não fez um placar mais elástico graças às boas defesas do goleiro Fernando Miguel do Vitória, o melhor jogador em campo. Ele bloqueou ali o ataque do Coritiba de todas as maneiras, fez um partidaço, né? Mas não deu, era só o goleiro ali, não tinha como, né? O Vitória segue perdido, tem 1 ponto só no campeonato, muito ruim a situação do Vitória, muito ruim a situação do Pet, que já começou a ouvir as primeiras vaias, né? Foi chamado de burro e tudo mais ali e tal. O Pet que foi ídolo no Vitória já está sendo contestado, né? Também foi um erro. O Pet foi chamado para ser diretor de futebol e agora ele assume a posição de técnico. Então ele não deveria ter assumido. Ele deveria ter ficado como diretor e ter ido atrás de um técnico, né? Eu acho que ele vai acabar se queimando nas duas funções. Não vai conseguir fazer nenhuma nem outra bem feita. Mas enfim, é um problema dele, foi uma escolha dele. De todo modo, segue lá o Vitória, a lanterna do campeonato, e o Coritiba soma ali mais 3 pontinhos, vai pro bloco dos times que estão com 6 pontos na competição. E o domingo começou com o tropeço de mais um favorito ao título, né? O Atlético recebeu a Ponte Preta, jogou às 11 horas, esse horário desgraçado de ruim, não sei se a maldita matinê do Campeonato Brasileiro, mas enfim, tá lá. O Atlético recebeu a Ponte Preta lá no Independência, lá no Horto, e começou bem o jogo, saiu na frente no primeiro tempo, vai pro intervalo vencendo por 1-0, bem montadinho, bem organizadinho, volta pro segundo tempo, sofre o mesmo apagão que ele sofreu na semana passada, toma 2 gols em 2 minutos da Ponte, o Luca vai lá e guarda 2 no gol do Atlético, e aí o Atlético vai pro Bumba Meu Boi, né? Bota um monte de atacante, esquece esquema de jogo, vai de qualquer jeito pra tentar fazer o gol de empate. Conseguiu, na base do desespero, conseguiu, arrancou um empate ali, quase toma o gol da virada, não tomou o gol da virada porque o Nildo Paraíba, ao invés de passar pro jogador que estava melhor posicionado no último lance de contra-ataque que a Ponte teve, resolveu finalizar pro gol e aí facilitou a vida do goleiro do Atlético, do Vitor. Mas, por pouco, o Atlético não perdeu esse jogo também. E a verdade é que, de 9 pontos possíveis na competição até agora, o Atlético somou 2. Foram 2 empates. Perdeu um jogo em casa, empatou outro em casa e empatou na abertura do campeonato com o Flamengo. É muito pouco para um time que, no começo da competição, era apontado como um dos favoritos, que jogava um bom futebol e tudo mais. O Atlético precisa se encontrar de novo na competição, né? Não vai ter partidas da Libertadores agora no meio de semana, então ele precisa se organizar, se achar no campeonato e começar a ganhar, porque senão não vai muito longe. A Ponte tá na dela. O objetivo da Ponte era não perder ali em
Minas, conseguiu. Trouxe um pontinho pra casa, poderia ter trazido 3, trouxe um, tá no lucro, tá dentro do objetivo da Ponte para esse Campeonato Brasileiro. A Ponte segue ali arrancando pontos de todo mundo e vai fazer um bom campeonato. Não vai brigar pelo título, mas vai fazer um bom campeonato. O Atlético, se continuar assim, não vai brigar pelo título também. O torcedor do Atlético que me desculpe, mas continuar nessa batida não vai brigar pelo título não. E continuando falando de Atléticos, o Atlético Goianiense, falei certo de novo, minha editora não vai querer me matar, recebeu o Corinthians às 4 da tarde do domingo, no jogo da terceira rodada, e foi de novo um sonífero desgraçado, né? Pelas minhas contas, o Corinthians já me deve 180 minutos de vida, né? Então, qualquer hora eu vou lá no Parque São Jorge cobrar e falar, não, ó, vocês estão me devendo tudo isso de horas, do tempo que vocês me fizeram perder vendo os jogos de vocês, porque olha, é um desespero esse time do Corinthians, ele não ataca, aí pega um time que não ataca, que foi o caso do Atlético Goianiense, que precisava da vitória, mas não tinha competência pra atacar, dependia do Walter pra atacar, e meu Deus, é assustador ver o Walter correndo, você vê a cintura roliça dele ali, se movendo, tá? Não parece um atleta profissional, desculpa gente, mas não parece, tá? Você olha assim e fala, meu Deus do céu, parece eu correndo ali no campo, né? E é muito pouco, quer dizer, o Atlético não tinha ataque, o Corinthians não queria atacar, o Corinthians não tem vontade de atacar, o Corinthians vai jogar fora, deixa a bola com o adversário, espera o adversário tomar a iniciativa, rouba a bola, vai num contra-ataque e consegue fazer o gol. Foi como saiu o gol da vitória, na verdade. O Corinthians deixou a bola com o Atlético Goianiense, o Atlético Goianiense não sabia o que fazer com a bola, aí nos raros momentos em que ele tentou fazer algo, perdeu a bola, Guilherme Arana arranca pela esquerda, faz o passe pro Rodriguinho invade a área e bate na saída do goleiro. Enfim, liquidou a fatura no primeiro tempo. Depois disso, o Corinthians fez aquilo que o Corinthians faz, se fechou atrás e ficou jogando no erro do adversário. Então, tivesse o Atlético Goianiense mais competência, um pouco mais de qualidade no time, poderia ter complicado pros lados do Corinthians. E o Corinthians de novo correu um risco que já o eliminou da Copa do Brasil, né, na partida contra o Inter, fez o 1-0 ali, se fechou, tomou o empate, depois perdeu nos pênaltis, tirou a vitória dele contra a Chapecoense na abertura do campeonato. O Corinthians saiu na frente, se fechou, chamou a Chapecoense, tomou o gol de empate no final, quando não dá tempo de fazer mais nada, e quase de novo contra o Atlético Goianiense tomou o empate no final do jogo. Não fosse o Cássio, que voltou a jogar bem, evitar o gol, o Corinthians tinha saído com um pontinho só de Goiás, voltado para casa com um pontinho só. É o caso do Fábio Carille rever essa coisa do Corinthians, e faz um gol e perde o apetite de atacar. Não pode. 1-0 não quer dizer absolutamente nada. 1-0 para você tomar 2-1 é um pulo, tá? Isso acontece o tempo todo. Nesse campeonato aconteceu vários nessa rodada, né? Então o Fábio Carille precisa mudar essa questão do apetite do Corinthians. O Corinthians precisa querer fazer gol, por favor, né? Ganhar só de 1-0 não dá. Ficar goleando por 1-0 não vai dar, né? Mas, de toda forma, tá lá. Líder do campeonato com 7 pontos e nos critérios de desempate, por ter menos cartões amarelos que o Cruzeiro, tá no topo da tabela. Se o campeonato acabasse hoje, o Corinthians seria o campeão brasileiro, né? A exemplo do que foi campeão paulista, quando ninguém acreditava também. É pra se considerar, né? Se continuar nessa balada, pode até ser que o Corinthians chegue lá no topo da tabela. Não sei se campeão, mas pode chegar ao topo da tabela. Mas precisa mudar esse apetite, né? Vamos lá, vamos querer fazer gol, né, Fábio Carille? Futebol é feito de gol, por favor, né? E o Cruzeiro foi até a Vila Belmiro e acabou com a sequência de 6 vitórias do Santos. O Santos estava vindo cansado, né? Teve jogo no meio de semana, estava cansadinho e tudo mais. Não conseguiu segurar o Cruzeiro, principalmente depois das modificações que o Mano Menezes fez. Ele colocou o Ábila no lugar do Hudson e o Thiago Neves no lugar do Arrascaeta no segundo tempo, para aproveitar a improvisação do Santos, né? O Zeca saiu, se contundiu, sentiu uma contusão, saiu, e o Copete teve que jogar improvisado na lateral. Não deu, o Santos não aguentou a pressão do Cruzeiro. O Cruzeiro é aquilo, né? Típico time do Mano Menezes, né? Bem fechadinho, e sai e faz uma pressãozinha, né? No final do jogo, fez a pressão, conseguiu o gol da vitória, conseguiu os 3 pontos e dormiu dividindo a liderança do campeonato com o Corinthians, né? O Cruzeiro diz que era um time que poderia chegar, né? Poderia crescer durante a competição e poderia chegar a disputar o título, né? E isso está acontecendo, é uma coisa que acontece muito com os times do Mano Menezes. Eles vão encorpando durante a competição e sim, esse time do Cruzeiro pode chegar em condições de disputar a final, de disputar o título. Afinal não, o campeonato não tem final, são pontos corridos, mas o Cruzeiro tem condições de estar começando a
criar condições para disputar esse título. Vamos ficar de olho no trabalho aí do Mano Menezes à frente do Cruzeiro. O pessoal andou xingando aí um tempo e tal. Só empata, só não sei o que lá, tal. Mas bem ou mal, os resultados estão vindo e tal. O Cruzeiro segue goleando por 1-0 também e vai avançando no campeonato. Como eu disse, vai passar a semana na liderança, no topo da tabela. E o Atlético Paranaense recebeu o Flamengo em casa, com aquela sensação de estar usando um técnico que acabou de tirar da gaveta, né? Era a estreia de Eduardo Batista no comando do Atlético, né? O Paulo Autuori voltou à sua função de diretor, que era, na realidade, a função que ele ia cumprir no Atlético. Ele estava quebrando um galho como técnico. E Eduardo Batista assume, então, o cargo, né? A chance do Eduardo Batista de mostrar que foi um erro a demissão dele do Palmeiras. Ou não, de repente o Eduardo Batista não era técnico pro Palmeiras, mas pode fazer um trabalho muito bom no Atlético Paranaense, como fez com a Ponte Preta no ano passado. Então, não é questão de estar no Palmeiras ou não. De todo modo, o Atlético Paranaense melhorou, né? O Atlético, que veio de 2 goleadas, sofreu 2 goleadas nas 2 primeiras rodadas do campeonato, já evoluiu e conseguiu empatar com o Flamengo. Tomou 1-1 ali, ficou no 1-1 com o Flamengo, somou um pontinho e já tá melhor, né? Já tá melhorando, já não perdeu, já é um avanço. Tá, vamos ver agora na próxima rodada como é que fica a situação do Atlético Paranaense, né? O Eduardo Batista vai ter aí um tempo pra trabalhar e vamos ver como é que fica. O Flamengo tá vindo naquela tiguiça desgraçada, né? Fez o gol aos 24 do primeiro tempo, né? Numa falha do Paulo André, do Thiago Heleno, eles ficaram parados olhando ali. O atacante Mancoelho subiu livre e fez pro gol. O Thiago Heleno e o Paulo André ficaram assistindo a jogada, né? Depois, no segundo tempo, o Thiago Heleno compensou o erro e marcou de cabeça o gol de empate, né? Mandou pro fundo do gol do Alex Muralha, que de Muralha ultimamente não tem nada, né? O Muralha tá sendo bem vazado, né? Já está sendo contestado, o Flamengo já andou sondando, inclusive, o goleiro Walter, reserva do Cássio, do Corinthians, que na minha opinião é melhor do que o Cássio, embora o Cássio recuperou a boa fase nos últimos jogos, né? O Cássio, eu ainda acho o Walter um goleiro melhor que ele, né? Eu acho que o Walter, com uma sequência de jogos, pode surpreender e de repente ir para o Flamengo fazer sombra pro Muralha pode melhorar tanto a vida do Muralha quanto a do próprio Walter. Eu acho que o Walter tem condições de brigar pela titularidade no Flamengo e vai ser bom pro Muralha ter uma sombra em cima dele. Ele não tem sombra hoje no Flamengo, não tem ninguém para a posição dele e isso dá um certo conforto, te coloca numa posição confortável de não preciso me esforçar muito, né? Então não tem substituto para mim, vão ficar comigo. Então de repente é bom dar um susto no Muralha para ele recuperar a boa forma, porque é um bom goleiro, é um goleiro de seleção brasileira, né? Mas precisa voltar a jogar bem. De todo modo, o Flamengo tem lá um pontinho. Pro Atlético Paranaense foi um bom resultado, pro Flamengo nem tanto. Pode ser que comece a cornetagem pra cima do Zé Ricardo de novo nessa semana, o que é muito cedo também para se começar, mas por outro lado tá na hora do Flamengo começar a mostrar resultado. E no Recife tivemos um festival de gols, 7 gols ao todo, o Sport 4, o Grêmio 3. O Grêmio, o técnico Renato Portaluppi, resolveu levar um time jovem pro Recife para enfrentar o Sport, colocou ali a molecadinha, alguns nunca tinham jogado pelo time profissional do Grêmio, né? E apostou na molecada para ir ali pro jogo do Sport. O Renato Gaúcho tem mania de fazer isso, né? E às vezes ele nem vai, né? Teve um jogo aí que ele nem foi acompanhar o jogo, ele mandou o auxiliar técnico, mandou o time reserva e ele mesmo não foi pro jogo. Então é uma coisa que eu considero um grande defeito do Renato Gaúcho. Ele menospreza demais os adversários e confia muito no próprio taco. Isso é uma coisa perigosa. De todo modo, foi lá, levou os garotos e saiu na frente, né? A molecadinha fez 2-0 ali pra cima do Sport. Aí o André, aquele que estava no Corinthians, depois foi no Portugal e agora está no Sport de novo, diminuiu no final do primeiro tempo e na volta do segundo tempo, aí sim, o Sport voltou mais elétrico, o Sport que estava sem técnico, né? O Daniel Paulista estava fazendo às vezes de técnico ali, que era o auxiliar técnico, o Sport que demitiu o Ney Franco no meio da semana passada, depois de perder a Copa do Nordeste para o Bahia, né? O Ney Franco foi demitido com um pouco mais de 2 meses de trabalho, que é um absurdo também, mas enfim, foi demitido. Daniel Paulista assumiu a equipe, deu uma consertada lá no vestiário, né? Acho que falou pros caras: vocês estão enfrentando o moleque, é tudo criança ali, vão pra cima, né? E o time foi pra cima realmente, fez mais 2 gols, virou ali pra 3-2, com 3 gols do André. O André fez um hat-trick, foi o primeiro atacante a fazer 3 gols nesse campeonato brasileiro. E depois ainda teve tempo do Grêmio fazer o terceiro gol ali, numa cobrança de pênalti, convertida pelo Fernandinho, e o Grêmio conseguiu ali o resultado. Não foi um resultado ruim para um time de garotos, como foi o que o Renato mandou a campo. Foi um resultado muito bom, jogaram de igual para igual e
fizeram 3 gols num time de Série A, num time muito mais experiente do que eles. Então essa molecadinha aí do Grêmio tem potencial sim, né? Foi uma jogada arriscada do Renato Gaúcho, perdeu os pontos, perdeu o selinho de 100% de aproveitamento, perdeu a liderança do campeonato, mas mostrou que o Grêmio tem ali uma molecadinha que ele pode usar no decorrer do campeonato, que pode dar conta do recado, se mesclado com os jogadores mais experientes. O Sport respira, né? O Sport respira, deu ali sinais de recuperação, fica agora no aguardo de um novo técnico, né? Vanderlei Luxemburgo, que foi cogitado durante o final de semana, já disse que não vai, já disse que a família pediu pra ele não ir, né? Pra ficar sem trabalhar mais um tempinho e tal. A esposa tá gostando dele lá em casa, tal, ele tá ajudando a lavar a louça, todos esses negócios. Então, Luxemburgo não vai pro Sport, né? O Sport agora precisa ver atrás de quem que ele vai, que outros técnicos que ele vai buscar, né? No mercado temos aí Levir Coupe, tá dando sopa, e o Marcelo Oliveira, que foi bicampeão brasileiro com o Cruzeiro e que teve uma passagem pelo Atlético. O Atlético foi o último time que ele treinou no ano passado. Então, por enquanto, tem esses 2 técnicos aí no mercado. E tem o Antônio Carlos Zago também, que foi demitido do Inter no final de semana, né? Depois de mais um resultado ruim. Então, essas são as opções de mercado que o Sport tem quando ele for às compras. E terminando a rodada, o Bahia. Bahia. Vai de novo, né, Bahia? Pô, fez 6 no jogo de abertura. Vai lá pro Rio de Janeiro e toma 1 do Botafogo. Bahia. Eu falei que vocês iam lutar pra não cair, né? Eu me empolguei com vocês à toa. Aquele 6-2 me enganou. Vocês me enganaram, Bahia. Eu quero meu dinheiro de volta. De todo modo, o Bahia foi até o Rio de Janeiro enfrentar o Botafogo, perdeu por 1-0, fez um bom jogo, foi pra cima do Botafogo, brigou, lutou, mas não conseguiu a vitória. O Botafogo somou ali seus 3 pontinhos, sobe ali pro grupo dos times com 6 pontos, e o Bahia tá estacionado ali com os 3 pontos que ele conseguiu na goleada do Atlético Paranaense e mais nada. O Bahia conseguiu ali aqueles 3 pontinhos e 2 derrotas. O Bahia me enganou muito, mas ganhou a Copa do Nordeste. Então, vamos ver agora. O Bahia precisa começar a se recuperar também no campeonato. Precisa mostrar a que veio, ou vai ser aquilo que eu disse mesmo. Vai brigar pela parte de baixo da tabela para ficar longe da zona do rebaixamento e só. E hoje à noite, segunda-feira, a rodada termina com o clássico entre Chapecoense e Avaí, reeditando a final do Campeonato Catarinense, que a Chape ganhou. E eu acredito que a Chape vence de novo, deve levar essa com tranquilidade e entrar ali no grupo dos 7 pontos. Vai dividir liderança ali com o Corinthians e com o Cruzeiro. Quem diria, a Chape pode estar no topo da tabela ao final desta noite de segunda-feira. Vamos esperar para ver. E essas foram as minhas caneladas de segunda com o resumo da terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Se você gostou, deixe o seu curtir aí, deixe o seu joinha, assine o nosso feed, siga-nos nas redes sociais, lá no perfil do Ganhador, siga-nos no Twitter, no Instagram e ouça-nos também pelo iTunes. Nós também estamos no YouTube, acesse nossos canais, vejam os nossos posts, deixe lá o seu curtir pra gente. E na quinta-feira eu volto falando da rodada do meio de semana, das partidas de terça e quarta pela Copa do Brasil. Até lá!